E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, olha a arte que eu estou aprontando aqui com essa caixa de som PCX5500. Nós estamos fazendo uma experiência aqui, né? Em primeiro lugar, não aconselho ninguém a fazer o que eu estou fazendo aqui, mas sem querer, dos inscritos, não sei nem se ele é inscrito, mas deixou um comentário aqui, o Djalma Bezerra da Silva Júnior, que tem uma dessas aqui, né? O comentário dele é o seguinte: tenho uma, acho o som até bonzinho, mas eu esperava mais. Vou esperar a garantia acabar, aí vou instalar um Taramps de 400 watts RMS, vou ver se troco os fones e Twitter, né? Então, esse cara aqui plantou na minha mente essa ideia aqui, né, de tentar fazer um upgrade. Só que eu esbarrava em algumas questões. Por exemplo, não tenho experiência nenhuma, não sei mexer com a parte de eletrônica, né? Daí eu liguei para alguns locais, algumas empresas de som, né, e encontrei algumas barreiras. O pessoal achou que não ia dar certo. A princípio, né, como eu havia dito para vocês em outros vídeos, essa caixa tem um som grave muito bom, tá? Só que ela tem um problema: os woofers dela priorizam os sons graves, certo? São dois woofers de 6,5 polegadas. Então ela só tem esses dois woofers que priorizam sons graves, apesar de serem estéreo, e dois tweeters, né? Só que os tweeters são fracos, né? Não são tweeters muito potentes, e então ela deixa um buraco ali, né, nas frequências, principalmente nas frequências médias e médio grave ali, né? Deixa um buraco ali, e esse buraco estava me incomodando, né? Eu já fiz um vídeo aí mostrando a questão da equalização, realmente melhora bastante. Só que eu resolvi, né? Eu tinha aqui em casa comprado uns alto-falantes para trocar o do carro, esses aqui. E aí, de tanto pensar o que eu poderia fazer, a princípio eu queria trocar os tweeters, né? Só que aí eu pensei, poxa, eu vou trocar os tweeters, mas ainda deve ficar faltando um pouco, né? Porque o problema também eles são os médios e não somente os agudos ali, que os tweeters dão aquele brilho, né? Mas ele não vai reforçar a voz, por exemplo, né? Que é o que eu estava querendo, reforçar a voz para melhorar os karaokês e tal. Então eu falei, como que eu poderia fazer? Encontrei resistência de técnicos, né? O pessoal não estava muito animado assim, e os que estavam animados estavam me cobrando uma fortuna. Então resolvi eu mesmo pôr a mão na massa e colocar para fazer, né? Então o que nós vamos fazer aqui de upgrade? Nós vamos colocar esses alto-falantes aqui da JBL, tá? Modelo Flex de 6 polegadas. O modelinho dele é o 6TR1A. Você acha ele aí num precinho bom na internet, até estava na promoção no site da JBL, um preço muito bom. Só que já esbarramos no primeiro problema aqui, pessoal, que é o tamanho, né? Porque eu não achei, pelo menos pode até ter, se vocês souberem, eu não achei alto-falantes de 6,5 polegadas da JBL, né? Eu achei só esse aqui de 6 polegadas. E os alto-falantes, né, para quem não conhece, eu vou apresentar para vocês aqui, pessoal. Os alto-falantes dessa caixa, eles são, vou mostrar aqui para vocês, de 3 ohms, da impedância deles, 40 watts e 6,5 polegadas, tá? Olha, me surpreendeu um pouquinho a qualidade desses alto-falantes. Aqui embaixo, eles são aquele tecido, né? São alto-falantes de boa qualidade, tá? Aqui na frente dá a impressão deles serem somente aquele plástico, né? E esse emborrachado aqui, que reforça os graves. Mas
aqui atrás a gente vê que ele tem esse tecido aqui. Pelo que eu andei pesquisando aí, geralmente esses alto-falantes com tecido eles têm uma qualidade boa, tá? Como eu disse, não sou especialista, estou aqui fazendo um experimento, não aconselho ninguém a fazer isso, tá? Até porque se você fizer isso você vai perder sua garantia do produto. Então, caso vocês resolvam fazer, já sabe, é por sua conta e risco. Para desmontar essa caixa, o que eu fiz? Aqui estão os parafusinhos dela. O que eu fiz? Você tem a indicação, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Você tem a indicação aqui na caixa dos pontos onde tem parafuso. Aqui. Vendo aqui? Essa marquinha. A indicação de onde tem parafuso. Você vai precisar de uma chave Phillips daquela comprida, tá? Chave comprida. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Esse tamanho aqui de chave. E você vai desparafusar todos os parafusos que tem aquela marquinha ali, tá? E ainda assim ela não vai desmontar. Atenção, tem que tratar com carinho para não quebrar, porque são peças frágeis, né? Caso você quebre, você vai ter um dano aí muitas vezes irreversível aí na sua caixa. Então, apesar de você tirar todos os parafusos aqui, ainda vai ficar presa de um dos lados. Por quê? O amplificador dela aqui, ó, vai ser necessário que você tire esses parafusos aqui também. Se a gente consegue mostrar. Esses parafusinhos aqui, tá? Fica do outro lado. Então vai ser necessário você retirar esses parafusos. Então, vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um panorama aqui de como que ela é por dentro. Foi bom eu não ter pensado em trocar somente os tweeters, porque ia me dar muito mais trabalho. Porque eles ficam escondidos aqui, tá vendo? Então eu teria que desmontar essa placa todinha aqui para poder desmontar essa outra peça para poder ter acesso aos tweeters. Então vamos esquecer isso aqui tudo, colocar uma triaxial, né? Que aí a gente não precisa mexer em tweeters, deixa eles aí do jeitinho que eles estão, quietinhos. Então aqui tem essa placa, tá? Aqui tem a placa do amplificador. Depois eu convido o canal Ser Eletrônico para fazer a medição da potência real dessa caixa, né? Um canalzinho bem legal que eu aconselho aí o pessoal se inscrever. Tirando a dúvida, pessoal, esse aqui são os tweeters falsos, tá? Só para ter certeza que realmente são apenas tweeters de enfeite. Os de cima só funcionam realmente os tweeters de baixo, tá? Então, para que não reste nenhuma dúvida, essa caixa tem 2 tweeters falsos e 2 verdadeiros, conforme mostrado aqui. Eu já coloquei aqui, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como que é a minha ideia desse projeto aqui. Como esses alto-falantes da JBL, eles são de 6 polegadas, a furação não vai bater para a gente poder conectar. Além de não bater, mesmo que batesse, os buraquinhos dos parafusos eles são tortos, de acordo com o projeto de engenharia da caixa. E por isso, mesmo que conseguisse encaixar, né, por eles serem tortos, esteticamente ia ficar feio, porque esse alto-falante aqui da JBL, ele tem esses tweeters aqui na frente, né, que ele é triaxial. Então o certo é ele ficar bem retinho assim, né? Uma bagunça aqui na câmera. O certo é ele ficar bem retinho assim, tá? Para questão estética também, porque se eu deixar ele na furação original da caixa, vai ficar assim, ó. Vamos supor. Você vai deixar a caixa em pé e vai ficar assim, torto, né? Não fica legal esteticamente, né? Até porque ela tem luzes internas
Então quando eu acender a luz, o que vai acontecer? Vai refletir e vai mostrar que o alto-falante aqui dentro é um alto-falante da JBL, certo? Então ela vai ser uma pseudo Philco JBL. Nem Philco nem JBL, vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por que eu acho que vai encaixar também esses alto-falantes aí, tá? Eu acho que eles vão encaixar porque eles têm 50 watts RMS e os alto-falantes originais têm 40. Então, teoricamente, né, não vai dar muita diferença, né? Se o amplificador consegue empurrar esses 40 watts aqui originais, não vai ter dificuldade também de empurrar um de 50 watts. Se eu colocasse ali uns 100 watts cada uma, né, certamente eu teria que mexer na questão da amplificação também, trocar o amplificador, etc. O que mais que eu pude perceber aqui? Apesar desses alto-falantes da JBL terem 50 watts reais e chegarem a um pico de 200 watts, eles são mais leves e menores, né, até mais finos também do que os originais. Você vê que a lateral dele aqui, ó, é bem mais fina do que a lateral original dele, da Philco. Eu deixei ele preso aqui, pessoal, porque eu ainda não tive coragem de soltar ele da solda, tá? Porque a partir do momento que eu soltar ele da solda aqui, vai ficar irreversível, né? Se me der uma doida e eu me arrepender do que eu estou fazendo, basta eu parafusar tudo de volta, montar tudo, deixar ele todo original de novo. Mas eu acho que não vou fazer isso. Vou até o fim com esse projetinho aqui. Bom, vou tirar ele daqui do tripé, não está funcionando muito bem, tá? Então a minha ideia é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui. Eu pegar arruelinhas assim emborrachadas, tá? E utilizar aqui, colocar elas por baixo aqui desses parafusos para poder fixar a caixa, para poder fixar o alto-falante. Ele já está preso aqui, tá vendo? Só de estar apoiado nos parafusos ele está bem presinho. Só que eu vou colocar essa arruelinha de borracha para dar mais firmeza. E vou colocar também, vou passar depois a minha ideia essa do projeto é passar um arame aqui por trás para poder distribuir o peso, né, para não ficar mais peso no apoio aqui nos parafusos de baixo do que os de cima. A ideia é passar um araminho aqui se der certo, né? E um araminho contornando os 4 parafusos e dar um apertinho neles para poder distribuir o peso. Eu acho que fazendo isso vai dar certo, tá? Mas qual que seria o ideal mesmo? O ideal é você arrumar uma outra caixa de som, um outro alto-falante de 6,5 polegadas, tá? A furação dele é padrão aqui. E aí você tiraria um e encaixaria o outro, né? Mas como era esse aqui que eu tinha disponível aqui em casa, eu não achei com facilidade alto-falante de 6,5 aí nem na internet, né? Eu aproveitei e falei, então vamos colocar para funcionar aqui, para fazer esse teste. Caso dê certo, né, existe a chance também de dar errado, o som ficar ruim, etc. E aí a gente desmonta e refaz do jeito original, né? Mas a minha expectativa é de que melhore o som, né, porque esses alto-falantes triaxiais eles têm um som bem equilibrado entre graves, médios e agudos. Eu creio que deve perder um pouquinho no grave, porque esse alto-falante ele é próprio somente para graves, né? Se tivesse, por exemplo, um conjunto desse triaxial médio grave, né, e um outro subwoofer também de 6,5, seria um kitzinho ali que eu acho que ficaria ideal, né? Colocaria um de 6,5 aqui triaxial para agudos, médios e graves, e colocaria um sub aqui embaixo, né, de 6,5 polegadas. Enfim, eu acho que ficaria mais legal. Mas acompanha a gente aí nesse projetinho, vamos ver como é que fica. No final, se ficar bom, eu vou colocar um adesivo ali para
para mostrar para vocês que ficou bom. Tá? Se não ficou, não vai ter adesivo, vai ter desfazer o trabalho e voltar ao original. Uma preocupação que eu tenho, essa parte de projeto aqui da instalação dos alto-falantes, como não tem que mexer com nada eletrônico, eu estou confortável para fazer. Tá? Agora, pra você ter uma ideia de quando eu sou noob, a minha preocupação aqui é com a solda, né? De tirar a solda do original e soldar o da JBL. Minha preocupação principal é essa aqui. Se der certo a solda, né, vou arrumar ali um ferro de solda e tal, aí o restante vai ficar fácil. Mas se o projeto ficar bom, você vê que é um projetinho simplesinho e eu acho que vai valer a pena. Valeu? Acompanhe aí para ver o resultado disso. Um abraço, até a próxima. Tchau.